Seja bem-vinda ao Conselho Consultivo. O Governo ainda não decidiu as medidas necessárias para baixar o déficit do próximo ano. Ainda faltam 700 milhões de euros em austeridade. No final do Conselho de Ministros, Marcos Guedes garantiu que a solução vai ser apresentada até à próxima terça-feira. Já a forma de saída do programa de ajuda externa vai ser decidida até o dia 5 de maio. O Governo já identificou poupanças de 1.000 milhões de euros, mas ainda está a trabalhar na solução final para conseguir encontrar os restantes 700 milhões de euros para reduzir o déficit para 2,5% no próximo ano. No final do Conselho de Ministros desta quinta-feira, ficou a promessa de apresentar as medidas até ao próximo dia 15 de abril. As medidas para 2015, o Governo tem que as fechar até o dia 15 deste mês. A questão relativa ao documento de estratégia orçamental, que é mais vasto do que isso, é só até ao final do corrente mês de abril. O Governo continua a trabalhar, portanto, eu diria que é natural que o Conselho de Ministros volte antes do dia 15 a reunir-se para encerrar em definitivo isso. 15 de abril é, de resto, a data em que o Governo se comprometeu a enviar as medidas previstas para o Fundo Monetário Internacional, que espera esta informação para fechar a 11ª avaliação e desembolsar a penúltima tranche. Quanto à forma de saída do programa de ajustamento, vai ser conhecida a 5 de maio. E em estúdio neste Conselho Consultivo estão Avelino de Jesus, professor universitário, Rogério Fernandes Ferreira, advogado fiscalista e Mário Caldeira Dias, também professor universitário. Aos três, muito bom dia. Obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Avelino de Jesus, começando então por aquilo que acabámos de ouvir na peça, os cortes orçamentais deverão ser cerca de 1.700 milhões. Segundo o Governo, ainda falta encontrar 700 milhões para o próximo ano, sendo que umas poupanças vão passar por ministérios, reorganização de serviços. Porquê é que o Governo não começou por aqui há mais tempo? Bem, eu julgo que o Governo começou no ponto mais fácil, não é? Portanto, os cortes portanto, horizontais, portanto, aquilo que acabou por ser seguido, portanto, foi digamos, a forma mais simples e mais rápida de o fazer, não é? À medida que se vão esgotando esse tipo de medidas, portanto, agora vão-se começar a fazer as coisas mais difíceis, não é? Mas esta reorganização de ministérios, eventual fecho de serviços, poupanças, não seria também uma forma de, pelo menos, começar a reforma do Estado? Sim, é evidente que, do ponto de vista da reforma do Estado, essa teria sido a forma mais eficaz, mas politicamente mais arriscada, não é? E daí o atraso na tomada dessas medidas e a dificuldade de as tomar, porque é necessário fazer escolhas. Portanto, enquanto houve possibilidade de fazer cortes transversais, portanto, foi essa a política a seguir, foi a mais fácil e, de alguma forma, compreende-se, não é? Para ter resultados imediatos. Sim, claro. Rogério Fernandes Ferreira, agora nestes 700 milhões que falta encontrar, o Governo diz que ainda não fechou estas medidas, mas está a ser discutida a hipótese de serem em custos intermédios. Sendo que esta é uma solução com algum risco até assumido pela Troika, acha que ainda haverá mais margem para mexer em impostos ou cortar salários, apesar do Governo dizer que não o vai fazer? Bem, alguma fação do Governo, nomeadamente na área dos setores da energia, etc., que se fala em taxas, novas taxas sobre o setor energético, etc. Eu julgo que... E sobre as PPPs? Sobre as PPPs, sobre as telecomunicações, etc. Portanto, eu julgo que seria mau se continuasse a enverdar pela via da receita e não se aproveitasse este momento, que há um compromisso internacional de Portugal para a redução do déficit de um ano para o outro e de apresentar as medidas agora nesta avaliação da Troika. Acho que seria pena não aproveitar este momento para fazer algumas reformas que passam mais pelo lado da despesa e menos pelo lado da receita. Portanto, eu diria que, obviamente, que há sempre margem para mexer nas receitas por decreto. Resta saber quais são as consequências e termos presente que, muitas vezes, a tentativas de aumento da receita têm muitas vezes o sentido exatamente inverso. Vimos isso há bem pouco tempo com os aumentos das taxas do imposto sobre o tabaco, que geraram não mais receita, mas menos. Mário Caldeira Dias, o Governo ainda vai a tempo de fazer reformas mais profundas ou estes 700 milhões vão surgir de mais cortes a direito, por assim dizer? Nós veremos, é preciso ver que ainda falta saber qual é a decisão do Tribunal Constitucional sobre o orçamento para verificar se esse tipo de cortes não terão que ser ainda mais elevados ou não é? Sobre a receita, julgo que ainda não está esgotada, porque a nossa carga fiscal está nos 77% e a média na Europa anda à volta dos 42%, portanto é provável que ainda possam surgir mais algum imposto. E relativamente também à reforma, também é verdade que eu estou convencido que os nossos políticos, em termos gerais, só farão uma reforma significativa do Estado se forem obrigados a fazê-lo.
Portanto, como dizia E a também, Troika não é obrigação suficiente? não, pois não, mas de qualquer forma, até agora, esse tipo de cortes, porque a Troika está Pelos vistos, sobretudo não foi, é preocupada isso que com o diz, não é? pagamento da dívida e com o déficit, não é? E com o pagamento da dívida e com o comportamento do orçamento, não é? Estão sobretudo preocupados com isso e isso foi-se fazendo. Só que há uma altura que até podemos provavelmente agradecer à Troika, porque saberemos que, a não ser que haja uma pressão absolutamente a que tenham mesmo de corresponder, o nosso sistema político não é propício, provavelmente também em outros, como na Itália ou Espanha, não é propício a reformas muito profundas do Estado e os nossos políticos não as farão, a não ser que sejam compelidos e obrigados a fazê-lo. Mas de que forma é que poderiam ser obrigados a fazer? Olha, neste tipo de coisas, quer dizer, se tiverem que cumprir mesmo metas e as fontes tradicionais de obtenção de receita ou corte na despesa estiverem esgotadas, terão que ir para outras. Mas falo-ão em última análise ou quando não houver outra solução para o fazer. Mas as reformas estruturais também constavam de um memorando de entendimento com a Troika. Pois constava, mas não foram feitas até agora, porque as questões foram resolvidas de forma de questões de curto prazo, cortes cegos, portanto foram sendo resolvidos de outra maneira, não é? Portanto agora, provavelmente mais tarde ou mais cedo, podemos também recolher como benefício disto a possibilidade de ter alguma reforma mais significativa do Estado. Embora o Fundo Monetário também preocupa-se mais com com questões como, por exemplo, a competitividade, porque é preciso saber que tudo o que significa corte nos rendimentos ou diminuição dos custos é verdadeiramente uma desvalorização técnica e aumenta a competitividade externa. E a verdade é que o FMI vem outra vez insistir num novo corte em salários e pensões. Eu estou convencido que o Fundo Monetário está preocupado, sobretudo, não só com o déficit interno, como também, e há dias o próprio Governo reconheceu isso, que é já uma novidade importante, e que eu digo desde há algum tempo, o problema do Fundo Monetário também é o desequilíbrio externo, que sempre foi a condicionante fundamental da política económica portuguesa, e que nós agora, com o euro, com empréstimos fáceis e os juros baixos, nos esquecemos. Mas a condicionante externa lá está. E só há uma maneira em Portugal que não há desvalorização, nem há possibilidade de pautas aduaneiras, só há uma maneira de conter o déficit e mais dívida, que é, no fundo, esmagar a procura. Portanto, a austeridade, nessa perspectiva, para o Fundo Monetário é um valor em si mesmo. Não é? Mas isso não é, dito de forma simplista, nivelar por baixo? Não é nivelar, é impedir, porque não só a componente importada é forte, como as importações crescem sempre a ritmos muito superiores ao próprio crescimento do PIB. Portanto, estaremos rapidamente no déficit outra vez. Não é nivelar por baixo, no fundo, é a partir do princípio que a única forma de controlar as importações é baixar o poder de compra, é cortar o poder de compra. Isso faz aparecer a austeridade como um valor em si mesmo. Não é? Inclusivamente, o Fundo Monetário, que se especializou em reconhecer as coisas, depois muita gente andar a dizer o mesmo, aconteceu isso com os multiplicadores e agora acontece com o problema da dívida. Agora veio reconhecer que Portugal em 2030 não terá certamente uma dívida a 60%. E em 2019 ainda a 100%. Em 2019 ainda a 100% do PIB. Pois, portanto, mas isso não é novidade para ninguém. Agora o Fundo Monetário descobriu isso e ainda bem, não é? Ainda bem que isso aconteceu. Mas acha que isso vai ter alguma implicação nas decisões daqui para a frente? Não, vai ter apenas a consciência que o esforço que temos para pagar a dívida no futuro, se nada houver em contrário, se não houver novidade para aquilo que conhecemos agora, e eu acredito que possa vir a haver, o muito provável, ou se os juros não baixarem de forma muito significativa, que é também um alívio, mas a única coisa que podemos retirar daí é a consciência que o buraco em que estamos metidos, afinal, é muito mais sério do que algumas pessoas nos quiseram fazer crer ou disseram, não é? Evelino Jesus, partilha desta opinião? Acha que o reconhecimento desta realidade, tanto em relação à dívida, como dizia o Mário Caldeira Dias antes do FMI, em relação aos multiplicadores, vai ter alguma aplicação prática na realidade? Vai ter que ter, as pessoas têm que ir aprendendo à medida que se vai caminhando e, portanto, as coisas vão sendo aprendidas à medida que as coisas vão evoluindo. Não é? Mas depois da assunção do erro dos multiplicadores, nada mudou. Aí há uma polémica muito grande. A questão dos multiplicadores é mais complicado do que a gente às vezes imagina, porque os economistas dividem-se muito a esse respeito. Portanto, neste momento há estudos para todos os gostos, não é? Portanto, julgo que não... Não foi o Blanchard que disse, o Blanchard do Fundo Monetário, que disse que os multiplicadores estavam subavaliados, não é? Sim, mas há outros estudos que dizem exatamente o contrário, não é? Portanto, digamos, desse ponto de vista... E em relação à dívida, acha que vai ser diferente? Que a realidade se vai sobrepor à teoria? Sim, repara, a dívida, quer dizer, a dinâmica da nossa dívida depende basicamente da taxa de crescimento da economia, portanto, do nosso crescimento. Portanto, porque depois a taxa de juros acaba por se ir adaptando a essa situação, não é? Portanto, eu julgo que as taxas de juros irão dar à volta dos 4%, não é? Entre os 3% e os 4%, flutuarão ali naquela Acha que não vão baixar muito mais?
Não, julgo que não irão baixar. Portanto, acharia estranho se ocorresse. Portanto, vão flutuar ali, digamos, naquela margem dos 3% a 4%. Portanto, nós dependemos da taxa de crescimento da economia para que a dívida, de facto, seja sustentável. E fala-se em taxa de crescimento da economia e voltamos à questão anterior, à produtividade, aos salários baixos. Essa é a questão fundamental. A questão da produtividade é a questão básica. Mas, segundo a Comissão Europeia, a produtividade de Portugal até tem subido acima da média desde 2010. Não, quer dizer, Não é é marginal. Quer dizer, a evolução é marginal. A nossa produtividade por hora anda à volta dos 50% da média da União Europeia. Não é? E não tem evoluído significativamente nos últimos 20 anos. Portanto, a dinâmica da nossa produtividade, de facto, não nos dá boas notícias. Mas é uma eterna questão, porque é que não somos produtivos? Essa é uma questão fundamental. Do meu ponto de vista, tem a ver com, basicamente, o fator principal da produtividade tem a ver com a relação capital-trabalho. Portanto, a quantidade de capital disponível para cada trabalhador. Não é? Portanto, daí que a questão do investimento é a questão central. Capital disponível para trabalhador, com isso quer dizer também aquilo que se reflete nos salários? Os salários são uma consequência da produtividade. A produtividade é uma consequência da relação capital-trabalho, portanto, da quantidade de máquinas, de equipamentos, de software que está disponibilizado em média por cada trabalhador. Então, com isso pode-se dizer que um trabalhador mais bem remunerado é mais produtivo? Ao contrário. Ao contrário? O trabalhador mais produtivo é mais bem remunerado. Ao contrário, tem que começar pela produtividade. Em média é assim que se verifica. Aliás, os salários seguem sempre, com algum desfazamento, a evolução da produtividade. Portanto, as grandes tendências apontam, digamos, nesse sentido. Rogério Fernandes Ferreira, agora com esta proposta de Passos Coelho para negociar o aumento do salário mínimo, acha que é uma pescadela de olho às eleições europeias? Acho que pode ser, mas também acho uma boa notícia noutra perspectiva, porque acho que pode permitir a concertação social, que é absolutamente importante para efeitos de credibilidade depois das nossas contas no futuro. E, por outro lado, tudo o que seja criar neste momento, no curto prazo, consensos nacionais, acho que são positivos. Isto por um lado. Por outro lado, ao contrário do que nós dissemos aqui, se calhar já não nos recordamos alguns de nós, mas há coisa de uns meses, que não era o momento certo para se discutir a questão do salário mínimo nacional. Provavelmente agora, à beira da saída da Troika, é bastante importante que esta concertação social seja mostrada a posterior e para os nossos credores internacionais. Isto para além de outro aspecto, que de facto, feitas as contas, não é por uma diferença de 15 euros que também as contas públicas podem descarrilar. Temos a fazer há bocadinho umas contas, estamos a falar se calhar de valores, basta multiplicar 15 euros por 400 mil pessoas, vezes 12 meses, dá um valor que pode ser suportável e, por outro lado, estamos a beneficiar as pessoas com mais baixos rendimentos. Portanto, talvez se justifique efetivamente para as empresas portuguesas que têm, de alguns setores que têm mais trabalhadores a ganhar o salário mínimo, será suportável? Há sempre argumentos contrários, dizendo que não é por essa via salarial que se também deve promover a competitividade. Portanto, também se diz isto. Portanto, acho que é um ponto, de facto, a ponderar e, neste momento, se calhar é um momento muito mais apropriado do que era aqui, de facto, há alguns meses. Mas basta negociar o aumento do salário mínimo ou outras questões relacionadas com as empresas, como os custos de contexto, as horas extraordinárias, deviam ser discutidas também? Com certeza que há outras questões que deviam ser discutidas e não se devia centrar a discussão unicamente no salário mínimo. Ainda há pouco ouvi outra vez o Arménio Carlos que diz na comunicação social que o salário mínimo devia aumentar já a partir de 1 de julho. É preciso pensar que as empresas também fazem previsões e fazem orçamentos e, portanto, provavelmente não se pode fazer de imediato. Portanto, é preciso também ter um pouco consciência económica do setor empresarial e das necessidades das empresas e das entidades patronais. Portanto, mais uma vez... E há contratos anuais? Com certeza. Portanto, mais uma vez, a necessidade de concertação social é obviamente, bastante importante neste momento. Mário Caldeira Dias, estarão também em conjunto com o aumento do salário mínimo a ser discutida outras questões, como o congelamento das horas extraordinárias, as alterações à contratação coletiva e também redução de indemnizações sobre despedimento ilícito. Esta última, que parecia uma ideia que o Governo já teria deixado cair, ao que parece estará a insistir nesta ideia. Faz sentido para si equiparar as reduções das indemnizações por despedimento lícito às por ilícito? Não, claro que não faz, porque normalmente o que é a essência, eu não sou jurista, mas a própria essência da indemnização é exatamente quando é ilícito e quando, no fundo, a razão está do lado do trabalhador, a indemnização funciona também como alguma compensação desse facto. E a equiparação não só é toda injusta, como as próprias centrais sindicais
não vão, por causa de 15 euros no aumento do salário mínimo, ceder nessas matérias. Não parece que o vão. Inclusive, começaram já a deixar alguns avisos. E apesar do aumento do salário mínimo ser uma coisa desejada, não é qualquer preço, nem certamente vão encontrar nesse aumento razão suficiente para ceder depois em matérias tão importantes como essa, que tem até um aspecto simbólico muito importante, que é, no fundo, baixar as indenizações quando o próprio desemprego é ilícito, que, no fundo, era aumentar a carga de arbitrariedade que normalmente, ou que em muitos expedimentos, possa estar presente. Quando a taxa de desemprego ainda se mantém elevada. Ainda se mantém elevada, mas também dizer, portanto, a ideia, voltando aqui um pouco também àquilo que o Avelino Jesus dizia, a ideia que parece muito no Fundo Monetário Internacional e no tipo de organizações, é a ideia que há uma relação inversa e direta entre a taxa de desemprego e entre o nível salarial e a taxa de desemprego. Hoje fala-se na curva de Phillips como expressão dessa relação, mas antigamente era a inflação salarial que estava sobretudo em causa. E há quem defenda que o aumento do salário mínimo provoca Isso mais mesmo. desemprego. Portanto, de acordo com essa contradição, que é o trade-off da curva de Phillips, um aumento dos salários implicaria uma taxa mais elevada de desemprego, não é? Ora, isso não é verdade, porque hoje, analisando o comportamento das curvas de Phillips, elas são completamente erráticas, não é? E julgo que não será excessivo dizer que essa relação contraditória e direta ainda existe. Possa não existir, até pode ser eventualmente o contrário. Pode alguns níveis de consumo, que não são também desejáveis nessa perspectiva, fazer isso. Mas, de qualquer modo, o determinante do emprego, mais que pequenos aumentos salariais, mais que às vezes as políticas de educação até, eu costumo dizer isto, mas é verdade, a verdadeira determinante do emprego é o investimento. É o investimento na medida em que não só sobre o emprego, como sobre a produtividade e sobre a própria competitividade. A variável central na justificação disto tudo é o tipo de investimento e a quantidade de investimento que é feita. Não é? Portanto, para termos salários mais altos, temos que atrair investimento. Temos. Embora se deva dizer que a competitividade não resulta só da produtividade e do investimento. Há até exemplos, como o caso do calçado e outros, em que, sobretudo, a competitividade resulta de uma associação qualitativa da imagem, do aspecto dos produtos e do seu prestígio, não é? Mas há uma correlação muito forte entre o investimento, a produtividade e a competitividade. Isso existe. Avelino Jesus, acha que esta questão da produtividade estará mais relacionada com os trabalhadores ou com o ambiente empresarial? No outro dia fiz aqui uma pequena provocação que vou voltar a fazer. Um trabalhador português numa empresa alemã, Alta Europa, é altamente produtivo. E um trabalhador alemão numa empresa portuguesa pode não ser produtivo? E assim, temos que ver, a mesma pessoa, de facto, pode ter propriedades diferentes. Isto, mas a valorização tem os seus riscos. Do meu ponto de vista, o fator determinante da produtividade é a relação capital-trabalho. Portanto, é a quantidade de meios de produção que são postos à disposição, em média, por trabalhador. Portanto, esse, do meu ponto de vista, é o fator principal, não é? Portanto, não tenho dúvidas sobre isso. Aliás, neste momento, na economia portuguesa, a relação capital-trabalho é praticamente metade da média da União Europeia. Portanto, são cerca de 100 mil euros por cada pessoa, por cada trabalhador em média, não é? Contra cerca de, portanto, 200 mil, portanto, 100 mil euros, 200 mil euros no caso da União Europeia. Portanto, e a relação da produtividade acompanha exatamente essa relação de relação capital-trabalho, não é? E acha que fatores como a flexibilidade dos horários, ou, enfim, no outro dia até estava a ver num artigo que era a dificuldade em chegar ao local de trabalho por causa dos transportes, que tudo isso são fatores que acabam por prejudicar a produtividade? Sim, isso é importante, sobretudo. A legislação laboral e esses fatores são importantes, sobretudo, na gestão do local de trabalho, portanto, digamos, na afetação dos recursos às melhores utilizações produtivas, porque relativamente à legislação laboral, no despedimento coletivo, nós já somos dos países mais liberais. Mas portanto, ainda há aquela ideia, para no despedimento individual não, é que muito a situação ainda está muito complicada, não é? Agora, no despedimento individual, nós até acho que estamos a exagerarmos, portanto, em Portugal julgo que é dos países onde é mais fácil despedir coletivamente, portanto, com menos custos e com menos burocracias, com mais facilidade. Pelo contrário, na área do despedimento individual é que continuamos com uma situação, de facto, muito diferente da média da União Europeia, o que dificulta a gestão das empresas e, portanto, a afetação dos recursos às melhores utilizações. Rogério Fernandes Ferreira, qual é a sua perspectiva? É assim tão difícil despedir em Portugal?
Estou de acordo com o que diz o professor Avelino Jesus. De facto, a nossa legislação facilita o despedimento coletivo e dificulta o despedimento individual. Portanto, devia haver aqui, obviamente, maior equilíbrio e, mais do que isso, devíamos ter, neste caso e noutros, procedimentos de mais fácil acesso e de mais fácil conhecimento. Portanto, as empresas, nestes e noutros assuntos, têm, de facto, muita burocracia agregada, muitas dificuldades no decurso dos procedimentos administrativos e judiciais também. E, portanto, julgo Mas que tais aqui... como, para além do valor de indemnização e dos custos que isso representa para a empresa? Os próprios processos são complicados, não são simples. Aqui em Portugal sente-se que os procedimentos e os processos são burocratizados, são difíceis. É possível despedir por justa causa, despedir por extinção do posto de trabalho? Não, o que se verifica é que se consegue despedir em termos coletivos com mais facilidade, em termos individuais, de facto a legislação impõe mais restrições. Isso tanto acontece no privado como no público. No público não é sequer possível despedir. Sim, portanto... no público é bem mais difícil, não é? É bem mais difícil, obviamente. E acha que essa era uma situação que também deveria ser equiparada? É uma obrigação, aliás, imposta pela Troika, não é? A flexibilização do mercado de trabalho passa também pelas regras, obviamente, do despedimento. Mas isso no público ainda não aconteceu. E no público ainda não aconteceu e, obviamente, que se deveria caminhar para alguma uniformidade de procedimentos no público e no privado. E em relação ao aumento do salário mínimo, acha que é de alguma forma uma proteção para eventuais abusos no mercado do trabalho e que de alguma forma ajuda a combater desigualdades? Com certeza que sim, e mais do que isso, nós vemos alguns países onde o salário mínimo não estava pré-estabelecido, como é o caso da Alemanha, começam agora também a implementá-lo. Aliás, vejo isso com muito bons olhos na Alemanha, porque nós temos que fomentar o consumo das economias mais evoluídas e mais fortes, precisamente para beneficiar as economias mais fracas. Portanto, parece-me bem que outros países estabeleçam o salário mínimo e em Portugal, que tem um dos salários mínimos mais baixos no seio da União Europeia, e no seio de uma crise económica que é aquela que nós conhecemos, acho que faz todo o sentido que se possa neste momento pensar, no meio obviamente de outras medidas, nesta questão do salário mínimo. E faz sentido ter... Além disso, gosto de números redondos, quer dizer, gosto dos 500 euros. Há também este aspecto desburocratizante que faz sentido, que é um número bom para ser objeto de discussão. E faz sentido ter um salário mínimo definido na lei, estipulado a existência de um salário mínimo? Há países que não têm. Bom, isso do ponto de vista económico pode ser discutido se é vantajoso ou não. Eu acho que nós vivemos numa economia social, no seio da Europa, acho que faz todo o sentido que existam patamares mínimos de salário nas diversas profissões e, portanto, vejo com bons olhos que, sendo o nosso tão disparo dos outros países europeus, que se possa aqui fazer neste momento alguma atualização. Mário Caldeira Dias, este aumento a concretizar-se de 15 euros é de esperar que se reflita no consumo e na procura interna, uma vez que normalmente as pessoas com menos rendimentos acabam por gastar. Só queria acrescentar uma coisinha em relação à discussão anterior, é que um despedimento coletivo, o despedimento de duas pessoas já é coletivo, não é? Então é preciso ver isso. Não, acho que tem... É duas pessoas já é um despedimento coletivo, não tem mínimos. Pelo menos a lei anterior era assim, não sei se esta introduziu alguma alteração. Mas relativamente, não, o efeito sobre a procura é relativamente insignificante. Como o Rogério referiu há poucas contas que nós tínhamos a fazer ali, dava um aumento da procura de cerca de 75 milhões de euros, não é? Que não é uma coisa relativamente irrelevante, porque se o nosso PIB é à volta de 165 mil milhões de euros, portanto dá um pouco a ideia da pequenez desse tipo de aumento. Com este, e sobretudo julgo também que não se falou anteriormente no salário mínimo, porque era mais um problema simbólico do sinal errado que se estaria a dar à própria economia em época de grande austeridade e de profundo aperto do cinto, não é? Portanto, o que faz sentido é aumentar o salário mínimo quando a economia já está a recuperar. Mas eu mesmo assim tenho muitas dúvidas, por um lado, porque o Primeiro-Ministro disse que estava disponível para falar sobre o assunto, não disse que ia aumentar o salário mínimo, não é? Certo. E a outra coisa que disse também é que, de facto, a questão da moeda troca, eu estou convicto que se forem insistentemente colocadas, que vão inviabilizar esse aumento nessa perspectiva, não é? E provavelmente só se poderá fazer depois da saída da Troika, porque também há restrições do próprio memorando acerca desta matéria que às vezes esquecemos de referir. Não é? E também mais perto das eleições legislativas. Talvez haja uma coincidência, não é? Meus senhores, chegamos ao final do nosso Conselho Consultivo. Muito obrigada pela vossa presença e até à próxima semana. Então, o ponto final deste Conselho Consultivo, como habitualmente, regressa na segunda-feira, no Primeira Hora. Até lá.